Mais uma questão de anamorfose, vamos lá. Gente, a anamorfose é exatamente essa técnica cartográfica onde você deforma o espaço para mostrar algum dado. Você está querendo fornecer algum dado àquele leitor, à pessoa que está lendo o mapa. Nessa questão, é uma questão que traz um mapa, né, com anamorfose. Você está vendo aí que há uma deformação aqui, ó, na América do Sul e América do Norte. Ela está bem pequenininha. Aqui a África, ó. A África está gigante e nós temos Índia e China aqui um pouco menor. Mas o grande destaque é para a região do continente africano, certo? Então, certamente, o autor desse mapa, quando ele fez essa anamorfose, ele está querendo indicar algo que é muito característico da África. Por isso que a África apresentou os maiores dados, os maiores números. Por isso está desse tamanho. Aí o comando da questão diz: a representação do mapa mundial em anamorfose faz referência a quê? A água disponível por pessoa? Se fosse a água disponível por pessoa, a África seria um destaque? Não, porque aqui na África nós temos uma presença de grandes desertos, como por exemplo o deserto do Saara, o deserto do Kalahari, Namíbia. Então não temos esse destaque no continente africano para a água disponível por pessoa. Por isso que a letra A está fora. A letra B diz assim, ó, contaminação pelo vírus HIV. Quando eu olho agora para os números de contaminação de vírus pelo HIV, comparo a África com os outros continentes, aí sim eu tenho um destaque para a África. Por isso que, inclusive, será a resposta da questão. Contaminação pelo vírus HIV. Aí nós chegamos numa questão que ela envolve cartografia e uma questão social. E a gente tem que entender que essa questão social nos revela algo histórico. A África, quando ela passa por um processo de colonização, no caso uma colonização europeia, depois uma descolonização, ela sofre ainda hoje com muitos conflitos internos, dificuldade dos governos atuarem nessa região. Nós temos muita pobreza, fome, miséria dentro da África. Agora veja que questão incoerente. A África ela é uma das maiores produtoras de alimento do mundo, mas apresenta um grande número de pessoas passando fome. Mas isso é uma herança exatamente desse processo de colonização. Quando os europeus entram na África, substituem a agricultura de subsistência pelo tal do plantation. Então agora a África vira uma grande produtora de alimentos, só que para fora, não é para a mesa do africano. E aí quando nós chegamos nesse entendimento de que a África sofre com fatores sociais, resultado de um processo histórico, nós temos inclusive contaminação de doenças, epidemias que ocorrem dentro da África. Por isso que, em comparação com os outros continentes, a África aqui se destacou com a contaminação pelo vírus HIV, que é ainda uma das doenças que matam muitos dos africanos. Na letra C, falava sobre expansão das áreas urbanas. Então, não seria um destaque para a África, inclusive em detrimento de outros lugares, como aqui a América do Norte, a Europa, que está bem pequenininha aqui em cima, e a América do Sul. A África não seria o destaque de expansão de áreas urbanas. Pelo contrário. Reserva de carvão mineral, também não. Nas maiores reservas de carvão mineral nós temos na Europa, inclusive na Europa e na Índia e China. Essa questão de carvão mineral, inclusive, vai justificar o caso da Inglaterra. Lá na primeira Revolução Industrial, no século XVIII, quando a Inglaterra precisa agora de energia, né, para movimentar essas fábricas, a Inglaterra usou o que ela tinha de maior abundância, que era exatamente o carvão mineral. E aí, hoje em dia, quem ainda utiliza muito carvão mineral é a China para as suas fábricas. O grande problema disso é exatamente a poluição, que dentro dos combustíveis fósseis, se fôssemos criar um ranking de poluição atmosférica, o primeiro lugar é do carvão mineral, segundo lugar, petróleo e depois o gás natural. Então, é uma questão a se pensar, a questão ambiental e a utilização ainda da China com esse carvão mineral. Então, não seria o destaque para a África. E aí temos a epidemia da malária, não é uma das maiores doenças de destaque na África, mas sim a contaminação pelo vírus do HIV. Então, letra B é a resposta da questão a partir da anamorfose que foi criada no Mapa Mundi em comparação. Sempre
lembre-se de olhar para o lugar que está em destaque e o lugar em que nós temos uma diminuição. Houve uma diminuição, então há um lugar de destaque em detrimento a outro, certo? Então a contaminação pelo vírus do HIV poderia ser facilmente o título desse mapa, dessa anamorfose. Tranquilo? Então, letra B responde a questão.